Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de O Raio Acertou. Nós temos um assunto pesado, polêmico para tratar hoje, mas nessa introdução eu queria trazer algo positivo e feliz para você, ouvinte, que nos acompanha tanto no Spotify quanto no YouTube. O Cicatriz Jornalismo também tem um projeto de aulas de redação e de literatura chamado Não Erre a Letra. E nós estamos com as inscrições para 2026 abertas, né? Então corre lá no post do nosso Instagram, ele está lá fixado no @cicatrizjornalismo, está lá explicando como que funciona a inscrição, como que funcionam as aulas, e já se inscreva se preparando para o seu vestibular, para o seu concurso público, para o seu Enem de 2026. É com muita alegria que a gente anuncia que nós acertamos o tema de redação do Enem de 2025. E os alunos que foram acompanhados por nós ficaram muito satisfeitos, muito felizes com isso. As vagas são limitadas, então a gente não consegue atender muitos alunos por ano, por turma. Então corre lá, se inscreva, acompanhe direitinho lá os processos de inscrição e em janeiro do ano que vem, assim que a gente fechar o período de inscrição, a gente entra em contato com cada aluno para podermos conversarmos sobre o Não Erre a Letra. Não é a mais hora de errar a letra por aí. Então vamos trabalhar a nossa escrita, os nossos estudos, a nossa literatura nacional e vamos junto com a Sétima Arte nos fortalecendo para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem. O post é Não Erre a Letra e o @ é Cicatriz Jornalismo. Corre lá. A primeira semana do mês de dezembro nos pegou, não é de surpresa, mas de certa forma nós nos assustamos com a notícia da compra da Warner Bros. Discovery pela gigante do stream Netflix, né? É uma ação preocupante que tem, assim que a notícia se espalhou da compra ter sido concretizada, atualizada, né? Ainda falta realizar, os últimos encaminhamentos, como assinatura de contrato, então tem muita coisa ainda para acontecer, mas no ranking das propostas, a Netflix saiu na frente, venceu, e ela está disposta a comprar a Warner Bros. Essa é uma notícia que mexe, que desestabiliza, e que atinge todo o setor cultural da sétima arte. Mexe com os cinemas, mexe com as produções, mexe com a liberdade de produção, de criação, de atuação, e nós vamos dizer um pouquinho sobre essas coisas no episódio desta semana. Você que ainda não conhece o Raio Acertou, está aqui pela primeira vez, não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa e que você se sinta, de certa forma, acolhido e mexido também com as nossas narrativas onde o raio acerta. O raio acerta onde falta humanidade e, neste caso, tem faltado humanidade no geral, no que diz respeito a essa transação bancária, Então vamos para o nosso episódio desta semana, que decidiu ser gravado repentinamente, a notícia acabou de explodir, e foi no dia 5 de dezembro, que ela foi para os meios de comunicação, para a internet, no auge da CCXP aqui no Brasil, Então a repercussão disso foi muito grande, e acredito que assim que esse episódio sair no ar, ainda deve estar muito grande ainda, acontece nas vésperas dos indicados ao Globo de Ouro, e no mesmo dia em que a Netflix, ela divulga o primeiro pôster oficial do filme dos Peaky Blinders, Um Homem Imortal, com o Cillian Murphy, vencedor do Oscar, protagonizando. A Warner Bros., ela tem aí 100 anos de mercado. Então, em 2023, ela completou 100 anos,
e é uma marca mundialmente respeitada, né? Ela adquiriu prestígio por conta das suas qualidades narrativas, qualidades de produção. É uma marca conceituada no mercado da sétima arte. Ela é visionada por grandes cineastas mundiais. Tudo aquilo que entra na Warner entra com respeito, com carinho e com dedicação. Só para vocês terem uma noção, a Warner Bros. Atualmente ela detém a DC Studios, a HBO Max, a Cartoon Network, toda a franquia de Game of Thrones, toda a franquia de Harry Potter, toda a franquia do Senhor dos Anéis está na Warner Bros. Quando vem a notícia, Netflix compra a Warner Bros., automaticamente a gente já tem que ter uma certeza. Tudo isso, num futuro próximo ou distante, vai ser afetado. A gente ainda não sabe como, mas vai ser afetado, né? A Netflix, ela tem uma máxima de que o cinema não vai durar para sempre. Muito pelo contrário, a Netflix, ela tem um slogan que afirma com todas as letras que o futuro do cinema é acabar, é morrer, né? Que essa história de pessoas saírem de casa para frequentarem salas de cinema, filmes serem sucessos de bilheteria presencialmente, para a Netflix isso não tem futuro. Isso não faz sentido para o futuro do mercado cinematográfico. A compra da Warner pela Netflix já começa a criar grandes preocupações partindo dessa premissa, né? Cineastas importantes como James Cameron, Quentin Tarantino e muitos outros têm detonado o mercado por conta dessa ação, né, de compra. Inclusive, o Christopher Nolan, que é o atual presidente do Sindicato dos Diretores, o SAG, ele, juntamente com os diretores, os cineastas que fazem parte desse grupo, querem se reunir com a Netflix para discutir o futuro do cinema, por se sentirem ameaçados por essa compra, né? Tá certo, né? Segundo o artigo produzido e publicado pelo Omelete TV, lá tá destrinchando um pouquinho, né, o que a gente já sabe a respeito das condições para essa compra acontecer, e uma dessas condições é que a Netflix ela vai manter o compromisso com o cinema. Os filmes que vêm da Warner Bros., eles vão ter a precedência, né, a oportunidade de primeiro irem para as salas do cinema, né, por uma janela ali de 45 dias, ou necessário para que eles se tornem elegíveis para o Oscar. Oscar esse que a Netflix nunca venceu, ela nunca ganhou, né? Mas nós sabemos que isso é apenas uma massagem de ego para poder conquistar os olhos daqueles que querem vender, né? O começo vai ser assim, mas isso, com o passar dos anos, com certeza vai ser afetado. De 45 para um mês, de um mês para 15 dias, e depois, se quiser, para o número mínimo para se tornar por conta da elegibilidade do Oscar, porque até então ele não aceita que filmes que não vá para as salas dos cinemas concorram à estatueta. Algo que a Netflix pretende quebrar também, né? Ela não concorda, ela não aceita de que um filme que só porque não foi para as salas dos cinemas não merece concorrer ao Oscar, né? Enfim, a estratégia da Netflix é preocupante, é mercadológica, capitalista, e isso gera um sério problema, que é o do monopólio. A Netflix, adquirindo os direitos da Warner Bros. Discovery, ela vai adquirir um poder capital, um poder um poder que garante a ela a disputa e vitórias em certas discussões do mercado incomensurável, né? Vai se tornar um grande monopólio, e a gente sabe o que os monopólios fazem no mundo atual, né? Já há muitos anos a gente sofre com isso,
E o monopólio que vai dizer sim e não, e o que ele dizer vai ser regra, vai ser patenteado, como é assim mesmo, não tem diálogo, não tem conversa, pronto, acabou, né? Para vocês terem uma noção do como isso chegou até hoje, né? Essa novela já vem de muito tempo, né? Tudo começou quando a Warner Bros. Declarou falência, né? Algum tempo atrás houve uma demissão em massa de funcionários dos estúdios Warner, porque, né, eu acredito que tenha sido resultado de uma má gestão, de uma coordenação mal organizada, mal planejada, mal programada, que fez com que os estúdios adquirissem dívidas bilionárias e não conseguiu recuperar, né, a sua saúde financeira. Por conta disso, eles decidiram colocar os estúdios à venda. Nós estamos falando, gente, de uma marca que tem um respeito, sobretudo na televisão, né? Tudo aquilo que vai até hoje para a TV, que tem o slogan da Warner Bros., é respeitado, né? Respeito esse que a Netflix vem lutando para conquistar. Nós não estamos querendo dizer que as produções da Netflix não são de qualidade. Stranger Things está aí para mostrar o contrário. A minissérie Adolescência, que eu ainda não assisti, está aí para mostrar o contrário, é muito bem elogiada, né? O próprio Round 6 está aí, né, para mostrar o contrário, mas é uma migalha no meio de um catálogo gigantesco que não prioriza para a qualidade, mas sim para a quantidade de capital, né? Você nunca se perguntou, por exemplo, por que a Netflix ela é tão reticente em lançar séries com episódios semanais? Algo como Pluribus está fazendo atualmente na Apple TV, algo como Percy Jackson e os Olimpianos está fazendo atualmente no Disney Plus, algo como Task está fazendo atualmente na HBO Max, o próprio The Pitt na HBO Max, o True Crime, né, Ângela Diniz também foi assim na HBO Max, né? O máximo que a Netflix abre mão, aceita, concorda em fazer é dividir uma temporada em volumes, volume 1, volume 2, como aconteceu com a terceira temporada de Bridgerton, né? Stranger Things vai ter volume 1, volume 2 e volume 3, né? Mas essas divisões em volumes também não estão isentas de um interesse púreo do streaming, da empresa. Quando ela decide pegar uma produção sua e dividir uma temporada em volumes, ela decide não pela qualidade da história, mas ela divide tendo a plena consciência de que vai vender mais, de que vai render mais, de que vai trazer mais capital, mais lucro para o seu bolso. Claro, eu estou aqui julgando sem ter 100% de certeza disso, mas é o que as análises nos fazem compreender, né? Eu também não estou falando pelos cotovelos. Eu estou dizendo algo que nós, enquanto público, telespectadores, nós, enquanto críticos do cinema e da TV, percebemos, né? O Stranger Things é o carro-chefe atual da Netflix. Uma notícia recente, né? Eu vi, antes de começar a gravar este episódio, dos grandes fãs da franquia de Harry Potter, a seguinte pergunta: eu não sei como essa compra vai afetar a série Harry Potter, que já se encontra em produção. De fato, a gente ainda não sabe como isso vai se afetar, mas a gente sabe que vai ser afetado. Positivo ou negativamente, a gente ainda não sabe. A gente não pode se esquecer que Netflix é contra os cinemas. Isso é verídico, isso é fato, né? O Ted Sarandos, o Greg Peters, que são os atuais CEOs da Netflix, podem até um dia querer retrucar essa informação. Eles nunca vão ouvir o raio acertou, né? Eles podem querer retrucar essa informação um dia, mas isso é fato. Eles são contra o cinema. Eles querem provar por A mais B
que o futuro do cinema é morrer, é fechar as portas, que o futuro dos filmes está nos streams e com a Netflix comandando tudo isso, sendo o grande monopólio de tudo isso. Me perguntaram também se, né, assim que a compra foi realizada, eu joguei no status, né, das minhas redes sociais, dizendo que a Netflix acabou de comprar a Warner, né? E coloquei carinha de preocupado, né, sirene vermelha e tal. E aí me perguntaram, isso é bom? Isso não é bom? Gente, não é bom. Primeiro, só pensar no mercado de monopólio. Nós vamos ter uma gigante detentora de muitas coisas. Gente, a Netflix vai se tornar imparável, né? Claro, as chances dessa compra tem tudo para dar errado também. Tem tudo para dar certo e tem tudo para dar errado, né? Antes da Warner chegar à decisão de vender, ela ainda tentou algumas fusões. Eu acho que vocês se lembram no ano passado, né, as grandes confusões. A HBO, assim que a plataforma da HBO foi lançada, né, isso foi graças à pandemia. A pandemia forçou a Warner a levar o HBO para o streaming, né? Já tem a HBO no canal de TV, como eu disse, muito respeitado, né? A marca HBO conquistou seu espaço na televisão e com a pandemia lançou o streaming. Primeiro lançou como HBO Max, e aí e a Warner já estava passando por um problema financeiro ali. Ela já estava sentindo os primeiros sintomas da sua saúde financeira. Depois, né, com pouco tempo de HBO Max, a HBO Max ia se tornar apenas Max. E aí tirou o nome HBO. Isso foi fruto de uma fusão que eles fizeram para tentar se salvar do arroxo financeiro. Parece que não deu certo, porque meses depois, né, inclusive, assim, não foi muito inteligente tirar a marca HBO do nome do stream e deixar só Max. Agora voltou de novo HBO Max. Com a Netflix comandando tudo isso, o que será que vai virar? Será que a Netflix vai manter a marca? Né? Ou será que o canal de televisão, né, HBO vai se tornar o canal Netflix? Olha só, né? Olha quantas perguntas a gente pode fazer, né? As qualidades de produção das séries e dos filmes HBO Max, Warner Bros. Será que eles vão cair de qualidade? Os cineastas que confiaram a vida inteira nesses 100 anos de história na Warner Bros. Com a Netflix agora à frente, eles vão continuar confiando na empresa? Ou eles vão partir para outros caminhos? James Gunn é o atual presidente da DC Comics, da DC Studios. Ele vai continuar realizando todo aquele trabalho de reformulação dos heróis da DC, que começou com Comandos da Criaturas, uma série de animação com uma temporada. Depois veio o filme do Superman, com o David Corenswet na pele do herói alienígena. Depois veio a terceira temporada de Pacificador, né? Terceira ou segunda, gente? A segunda, né? Já não me lembro mais, mas a temporada mais recente de Pacificador, né? Com o John Cena, que já se conectou diretamente ali ao novo universo de si. E agora, ano que vem, vai chegar Supergirl, com a menina lá que faz a Casa do Dragão, que fez, né, a Casa do Dragão, Millie Jacob. Então, é um universo que está em reconstrução. James Gunn está reconstruindo, colocando numa nova ordem os heróis da DC. Com a Netflix ali comandando, será que eles vão casar as ideias? Será que a coisa vai se permanecer? Gente, as chances de tudo isso desmoronar são grandes. A série Harry Potter, ela já começou com problemas. Já começou problemática, né? Porque ela tem por trás dela, ela tem toda a sombra da sua criadora, J.K. Rowling, que não está muito bem, né, na crítica, no mundo da crítica, no mundo do entretenimento. Infelizmente, as suas opiniões
tem mexido com o público, com uma minoria, e que nos afetou, nos incomodou, né? E nos desrespeitou, né? Ela tem causado um desrespeito sócio-humano afetivo muito grande. E ela né, a série deixou isso muito bem claro, ela é produtora executiva e nada é aprovado sem o crivo dela. Então imagina a briga que isso vai gerar entre ela e os comandantes da Netflix. Porque para a Netflix isso não importa. Se a Netflix virar e dizer nós queremos spin-offs de Harry Potter, eles vão fazer spin-offs de Harry Potter, com ou sem o consentimento dela, a não ser se ela tirar a marca da empresa, dos estúdios e levar para outro stream. Tá vendo como a conversa é muito mais grave, é muito mais séria? O mesmo pode acontecer com a franquia do Senhor dos Anéis. O selo HBO, volto a dizer novamente, ele garante essa qualidade de produção, mas é algo que a Netflix está dando a mínima. Ela não se importa para isso. Volto a repetir, eu não estou dizendo que a Netflix só produz coisa ruim. Eu já dei aí bons exemplos. Mas esse não é o foco dela. Ela simplesmente quer nos entupir de episódios e produções. Por isso que ela não se preocupa em lançar 8 episódios no mesmo dia, e ela quer que você engula aquilo ali tudo, e nós engolimos tudo aquilo, e com sabor, com afeto, porque a gente quer, né? E a gente sempre quer mais. Então é nisso que ela está preocupada. Né? Se você pegar o catálogo do streaming com as produções originais ou não originais, e comparar com o catálogo da HBO Max, você vai ver uma diferença gigantesca. Né? Para a gente ir pensando assim, como nós vamos concluir esse episódio de hoje, que é um episódio que mistura desabafo e preocupação ao mesmo tempo, uma perguntinha precisa ficar no nosso consciente. Por que a essa altura do campeonato, né, foram muitas discussões, foram muitas disputas, a Netflix conseguiu abafar a proposta da Paramount, conseguiu abafar a proposta de outros estúdios, né? Então, por que nesse exato momento a Netflix, que tradicionalmente é mais focada no seu desenvolvimento interno, a Netflix nunca se interessou por fusões, nunca se interessou por compras de ações, ela sempre foi fechada em si mesma, fortalecendo a sua equipe, fortalecendo as suas estratégias, né? Ela nunca pensou em aquisições. Mas por que nesse exato momento ela se interessou pela compra da Warner? Isso não é de graça, isso não é à toa, né? Isso é sério, é preocupante, como eu já disse, né? E a Warner, em contrapartida, ela tem uma biblioteca de histórias riquíssimas e gigantescas, de personagens, de novos mundos que podem ser explorados, pelos quais pessoas e empresas ficam assim, ó, de olhos grandes, se interessam, querem para si. Quem não quer é todo esse arcabouço de produções, de mundos, de personagens que a Warner tem, né, em seu nome. Gente, são 100 anos de histórias, são 100 anos de mercado. E aí, quando a gente fala que o raio acerta onde falta a humanidade, nesse caso aqui é que as humanidades vão começar a aparecer. As desumanidades vão começar a aparecer, né? Porque, se eu não me engano, a Warner já publicou a decisão de compra, né? Eu não vou conseguir ver por aqui. Mas eu já vi notícias, por exemplo, que um comunicado oficial da compra já foi emitido para os funcionários. O que a Netflix vai fazer com esses funcionários? Todos vão ser mandados embora? É uma demissão em massa, gente. E aí? Olha a desumanidade aparecendo aí. O que isso vai acontecer? Né? Isso é tema para um post de pautas invisíveis, que há muito tempo nós não fazemos no nosso Instagram. Né? Então, nós vamos ficando por aqui com essas caraminholas borbulhando na nossa cabeça, né? Se preocupando com esse futuro, o que poderá acontecer, e se perguntar, né? O quão é saudável ou não uma gigante como essa controlar o mundo dos estudos.
né? Eu acho válido, eu achei positivo, por exemplo, os cineastas se unirem e lutar contra essa compra. Gente, eu não entendo nada de economia, essa é uma ciência exata que eu não domino, que eu não compreendo, mas talvez a Warner teria outros caminhos, por conta dos seus anos de história e de respeito no mundo da arte, né? Talvez faltou um pouquinho também de mais coragem, de uma união dos grandes nomes do cinema se unirem e salvar a Warner. Seria possível, né? Mas aí nós vamos ficando por aqui, esse assunto poderá voltar em outros episódios, porque eu acho que isso é só um capítulo dessa novela. Eu acredito que muitas coisas vão explodir por aí nas próximas semanas. Volto aqui antes de encerrar esse episódio, porque esse tema da compra da Warner pela Netflix está rendendo muitos capítulos, é uma longa novela, né? A fala que vocês ouviram no começo deste episódio, ela foi feita no início de dezembro, né, assim que a compra foi concretizada e que a notícia tomou os veículos de mídia e de entretenimento de todo mundo. E agora, quase um mês depois, né, de ter gravado, de tudo isso ter acontecido, novos elementos surgiram, né? Quando nós vemos a notícia, Netflix comprou a Warner, não significa que do dia para a noite, né, o Ted Sarandos vai invadir os estúdios da Warner e vai começar a comandar tudo. Tá bom, algumas coisas estranhas aconteceram, como, por exemplo, os assinantes da Netflix receberem e-mails, né, notificando a compra, etc. e tal. Então, os CEOs da Netflix já se preocuparam já em entrar em contato com seus assinantes. Isso, para mim, foi muito estranho, né? Porque isso não pode acontecer, nem não tem como acontecer da noite para o dia. O mercado, ele é lento, ele não é rápido, né? As coisas acontecem devagar. Agora que a compra foi concretizada, começa o momento das reuniões, né, das assinaturas de contrato, dos acordos, né? Tudo tem que ser muito bem assinado, acordado por ambas as partes, porque senão a história vira bagunça. Como eu disse no início do nosso episódio, aquela história dos filmes continuarem alimentando as salas do cinema que o Sarandos prometeu, aquilo vai acontecer por um tempo. A gente sabe que o futuro não é isso que ele pensa, que ele acredita e que ele quer, né? Então, agora, recentemente, por exemplo, preocupada com essa ação de compra e venda, a Paramount resolveu fazer uma nova oferta para ver se volta atrás no acordo que foi feito entre Warner e Netflix. Não aconteceu, né? A Warner continuou com a Netflix, a compra foi concretizada, e agora é a gente ir analisando o mercado, o entretenimento, e ver o que os próximos passos vão se desenrolar diante disso. Antes de encerrar o nosso episódio, eu acho válido nós trazermos aqui alguns nomes importantes da indústria da sétima arte, do entretenimento, sobretudo também de Hollywood, e o que eles pensam a respeito disso, né? Por exemplo, eu estou aqui com o G1, né, aberto, notificando a compra da Warner pela Netflix, onde ele reuniu algumas falas. Eu também vi isso muito nas redes sociais próprias desses artistas, sobretudo no X, que é o antigo Twitter, e aqui o site só resolveu reunir tudo junto, né? Por exemplo, o James Cameron, que está com Avatar, né, recentemente lançado nos cinemas, o terceiro Avatar. Ele também foi o criador de Titanic, e ele classificou a aquisição da Warner Bros. Pela Netflix como um desastre. Palavras do James Cameron. E ele diz que isso é uma ideia teatral obsoleta. O diretor chamou a promessa da Netflix de continuar os lançamentos cinematográficos de isca para otário. Palavras do James Cameron, né? Ao menos se envolver apenas exibições limitadas para se qualificar ao Oscar. No episódio aqui, né, eu falei um pouquinho sobre a relação entre Netflix e Oscar. A Netflix não dá muita importância para isso, não. Tá? Ela vai mexer, ela vai desestabilizar também esse mercado de premiações. Aguarde sinais do futuro. O nosso querido brasileiro Kleber Mendonça Filho, diretor de O Agente Secreto,
né, que está aí na luta para representar o Brasil na próxima premiação do Oscar, está indicado no Globo de Ouro, que os indicados vai sair daqui 2 semanas, né, os vencedores sairão daqui 2 semanas. No Twitter, ele defendeu a experiência cinematográfica logo após que a notícia da compra saiu. E ele disse o seguinte: o streaming é uma nova e espetacular forma de ver filmes, reconhece o valor. Mas o streaming não pode ter o poder de acabar com a cultura da sala de cinema. São os cinemas, diz o Kleber Mendonça, que constroem o caráter e a história de um filme. Alguns produtores de Hollywood também se pronunciaram, mandaram e-mails para Congresso sobre a aquisição, temendo que a plataforma, abra aspas, seguraria uma força ao redor do mercado cinematográfico, fecha aspas. É aquilo que eu disse, é o medo de uma única empresa, de uma única marca acabar comandando tudo, né? O que a Netflix, gente, nas entrelinhas, está fazendo aqui é acabar com a concorrência, né? Inclusive, eu quero só corrigir uma coisinha aqui que eu falei da franquia O Senhor dos Anéis. Todos os 6 longos filmes da franquia O Senhor dos Anéis foram produzidos pela Warner Bros. Está com o selo da HBO Max e está lá no stream. Mas a série Os Anéis de Poder, né, O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, foi produzida pela MGM Amazon Studios. Então ela está lá na Prime Video. Mas essa confusão aqui, ela é até positiva porque os 2 streams também prezam pela qualidade, né? Vamos seguindo aqui. Alguns grupos trabalhistas, né, como os sindicatos dos roteiristas, dos atores, dos produtores, também se pronunciaram, né? O Sindicato dos Roteiristas da América declarou que essa fusão precisa urgentemente ser bloqueada. A organização argumentou que essa aquisição eliminaria empregos, reduziria salários, pioraria as condições de trabalho para os trabalhadores do entretenimento, aumentaria os preços para os consumidores. Com certeza a assinatura vai subir, tá? Aguardem isso, e diminuiria o volume e a diversidade de conteúdo, óbvio, né? O Sindicato dos Diretores também expressou, abre aspas, preocupações significativas. E a indústria defendeu, né, o sindicato defendeu que uma indústria vibrante e competitiva é crucial para proteger as carreiras e os direitos criativos dos diretores, né? Já o Sindicato dos Produtores afirmou que eles estão certamente preocupados com a mudança de mãos de um dos estúdios mais históricos da indústria. Vamos continuar assistindo os próximos capítulos dessa novela. A coisa não acabou por aqui, né? Daqui 2 semanas nós teremos o Golden Globes 2026, né? A cerimônia de premiação, e vamos ver como que isso vai se verberizar no mercado do entretenimento. O Raio Acertou fica por aqui. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, vá lá no nosso Instagram, @cicatrizjornalismo. Siga a gente, comente os nossos posts, una forças com a gente, e juntos vamos identificando as desumanidades por aí, que é onde o raio acerta. Um grande abraço e até semana que vem. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo, e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz, apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.